qual é essa conexão, qual é esse interesse do direito pela psicanálise? Como é que a psicanálise pode ajudar o direito e como é que o direito pode ajudar a psicanálise? Eu sei que a maioria também das pessoas que estão aqui presentes tem formação jurídica, né? E a maioria, mas temos muitos psicanalistas também. E eu vou começar do mais simples, quando algum cliente chega ao escritório e faz uma apresentação e me relata o caso, ou às vezes é indicado por algum psicanalista, eu fico pensando como é que o direito pode ajudar a psicanálise, ou seja, aquela pessoa que está fazendo análise, que está lá com as suas questões. Trazendo os elementos objetivos para poder ajudá-los a se organizar internamente. Isso é a objetividade na subjetividade. Mas aqui hoje nós vamos falar ao contrário, nós vamos falar da subjetividade na objetividade dos atos e fatos jurídicos, né? Isso tudo começa com a psicanálise. Freud, que inventou a psicanálise, inventou entre aspas, né? E aí no início do século, né, por volta de 1900, ele começou um pouco antes de 1900, ele começou a publicar seus textos e foi criando essa teoria que revolucionou o pensamento contemporâneo, que mudou a forma de se ver as artes, a literatura, né, todo o pensamento contemporâneo. E isso chega aqui no direito, desconstruindo velhas fórmulas jurídicas a partir da compreensão de que o sujeito de direito é sujeito de desejo. E é esse sujeito desejante que vai fazendo toda a trama jurídica e judicial, né? É esse sujeito de direito que vai forjando, né? E isso basta nós entendermos na nossa clínica do direito, né? Que eu chamo o meu escritório de advocacia de clínica do direito, e eu vou explicar por quê, porque basta nós nos perguntarmos assim, por que a pessoa paga pensão, por que eu pago pensão alimentícia, não pago, caso, separo, reconheço a paternidade, não reconheço, o que move o sujeito a fazer isso? Né? O que move o sujeito a ficar anos e anos no judiciário, né, lidando ali com aquelas suas questões que são verdadeiras histórias, que formam verdadeiras histórias de degradação do outro, e essas histórias que vão sempre em direção à morte, né? Como diz Lacan, é um gozo esses processos judiciais, e é por isso que nós podemos dizer que o processo judicial é a materialização de uma realidade subjetiva. Então, entender isso faz toda a diferença na nossa prática jurídica. Isso não só para advogados, mas para juízes, para promotores, defensores públicos, enfim, todas as pessoas envolvidas. E o direito de família mudou muito a partir da entrada, isso é recente, é uma história recente, da entrada de psicólogos e psicanalistas e assistentes sociais fazendo na elaboração de laudos, né, porque foi aí que começou-se a mostrar um outro lado, esse lado oculto, né, de falar que pode desvendar um pouco mais o sujeito do inconsciente. O inconsciente não é uma desrazão, o inconsciente não é um lugar oculto, né, mas ele se manifesta de formas, às vezes, veladas, e a partir do momento que a gente pode fazer um contato mais íntimo com o inconsciente, nós podemos entender melhor as tramas jurídicas e judiciais. Como? Né, a partir de uma escuta. E aí que entra essa história que eu começo a chamar de clínica do direito, que é o meu escritório, né? Quando você escuta o cliente, mas escutar, eu falo escutar de verdade, né? Uma escuta atenta, como os sacerdotes, como numa linguagem mais antiga, ou como os psicanalistas. Nós também somos profissionais da escuta. Nós que trabalhamos com o direito de família, nós não podemos deixar de ouvir. E, se possível, e nem sempre, mas na maioria das vezes eu consigo, ter uma escuta amorosa, né? E essa escuta amorosa do cliente, isso é transformador. E, às vezes, os clientes querem só falar. E alguns elementos da psicanálise, alguns conceitos da psicanálise nos ajudam a exercer essa prática jurídica melhor. Por exemplo, quando você entende um pouco da estrutura
psíquica, né, do sujeito, quando você começa a desenvolver uma percepção mais refinada sobre o que está sendo dito ali pelos clientes, isso nos põe num outro patamar de compreensão. Claro que nós, advogados que trabalhamos com a objetividade, o nosso grande desafio é pegar toda a confusão da subjetividade que os clientes chegam até nós ou que vão ao processo judicial e transformá-la em objetividade dos atos e fatos jurídicos, de um texto jurídico, de um acordo, por exemplo, né, mas entender também por que essas eternas brigas, entender que as pessoas, quando vão ao judiciário, né, que nós trabalhamos com os restos do amor que deixa sempre a sensação de que alguém foi enganado, foi traído. E aí é importante entender o conceito de desamparo. E desamparo é um conceito psicanalítico que muito nos ajuda a entender no direito, e a partir da experiência, cada um de vocês já deve ter tido, pode ter percebido. Os clientes chegam para nós num momento de muito desamparo, porque nós somos sujeitos de desejo é falta, e, portanto, como diz Lacan, desejo é desejo de desejo. Então, quando essas pessoas chegam até nós, elas estão num momento de muita, falando uma linguagem popular, de muita carência, mas é mais que isso, um momento de desamparo, porque aquele amor que eu acreditava que me completaria para o resto da vida, já não me completa mais. E aí que eu me deparo com o meu inexorável vazio, né, que é esse vazio existencial, que é da nossa estrutura psíquica, já que somos sujeitos de desejo é falta. Então, entender isso, nós vamos poder trabalhar melhor a nossa clínica do direito e amparar essas pessoas. Então, o nosso trabalho, que é um trabalho de escuta, mas também de amparo, e, obviamente, que sabendo colocar limites, né, porque se deixar, e os psicanalistas sabem fazer isso muito bem, e que é de colocar limites, marcar o horário da sessão, marcar o horário da consulta, né, tudo isso faz parte aí da performance do advogado, que a gente tem muito a aprender com os psicanalistas. E, então, essa ajuda da psicanálise para o direito, ela transformou a minha vida, e acho que ele pode fazer com que a gente possa exercer uma ética, né, uma prática muito melhor. Por exemplo, tem um outro conceito de psicanálise, já dado por Lacan, que é de gozo. Gozo é esse paradoxo do prazer e do sofrimento, né, em que as pessoas estão ali no processo, e aquele processo, vocês devem já ter tido vários casos, as pessoas acabam um processo, começa outro, e se vocês forem perceber, elas têm um certo prazer com aquele processo. Aquilo ali é o motivo da vida dela. Elas ficam ali gozando com o processo, né? E para entender melhor esse conceito de gozo, a arte também nos salva. Né, tem uma música, eu vou lembrar aqui de duas músicas, uma numa interpretação de Nelson Gonçalves, que chama Boneca de Trapo, e que fala que a história de uma relação amorosa, né, ele dizendo que boneca, eu te quero com todos os vícios, com tudo afinal, porque você tem todos os defeitos, mas eu não sei por que eu quero de você. Mas tem uma outra música, que é de um cantor nordestino, que fez muito sucesso na voz de um grupo que chama Calcinha Preta, que era assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Então, quando você ouve aquela música, você não vale nada, mas eu gosto de você, tudo que eu queria era saber por quê. Né? E essa história, o que me dá? Ou, como diz Chico Buarque, o que será que me dá, que dá dentro da gente, que não devia, desacata a gente e a revelia. Então, o que é isso que dá no sujeito? Né? Então, assim, você não vale nada, mas eu gosto de você, e eu não sei o que dá em mim, que eu ainda quero saber de você, ainda estou ali naquele gozo eterno. Eu sei que você não me faz bem, mas eu vou assim mesmo. Né? Isso é o gozo, traduzindo muito simploriamente, né? Mas depois, se alguém quiser, eu falo disso aqui. Já escrevi várias vezes sobre isso, tanto no dicionário, quanto no meu livro Direito das Famílias, que eu lancei esse ano. Eu falo sobre isso, eu trago lá 5 conceitos de psicanálise que são fundamentais para o direito de família. Então, por que estou dizendo isso? É porque o processo judicial, que é a materialização de uma realidade subjetiva, ele acaba sendo isso, um gozo, né? Esse gozo, as pessoas adoram. E
Bom, mas o que nós podemos fazer com isso? Porque também nós corremos o risco. Nós não vamos ser grosseiros e ser analistas de Bagé e chegar para o cliente e falar: você não pode gozar assim. Não, é inconsciente, ele não sabe que é assim. Né? Mas muitas vezes os clientes, a experiência que eu tenho dos longos processos é que algumas pessoas tiveram câncer, ou o câncer voltou, ou morreu, suicidou, ou, como diz Lacan, o gozo é mortífero, né? O gozo tem apetite de morte. Então, isso é o processo judicial. E entender isso, o que isso nos ajuda na nossa prática de advogados, né, de profissionais do direito, nos ajuda a ter um outro olhar e a não nos permitir ser instrumentos deste gozo. Isso é a nova ética da advocacia. Nós não podemos nos permitir ser instrumentos do gozo do cliente. Isso não é tão simples, é delicado, mas nós precisamos prestar atenção nisso. E a psicanálise ajuda muito também, por exemplo, o juiz, quando dá nos ajuda a entender, por exemplo, uma decisão judicial, o juiz, quando dá uma sentença, ele é imparcial, óbvio, mas não é neutro, porque neutralidade, se a gente quisesse que os juízes fossem neutros, eles estaríamos imputando a eles quase um endeusamento, né? Estaríamos desumanizando. Quando o juiz põe um julgamento, faz uma sentença, ele entra ali com toda a sua carga emocional, com toda a sua história pessoal, toda a história que o forjou na vida, né? Por exemplo, um juiz que teve uma infância mais pobre, talvez dê uma pensão alimentícia um pouco melhor do que quem sempre foi rico, por exemplo, né? E por aí afora. E quando o juiz dá a sentença num processo desse, que eu acho muito bom nesses processos em que as pessoas estão litigando, embora a gente tenha acabado muito com essa briga com a emenda constitucional 66, que acabou definitivamente a discussão de culpa, né? Mas quando o juiz dá a sentença, é como se ele dissesse assim: pare de gozar, né? Aqui você não goza mais, né? Porque aqui não tem fim, né, gente? E não vai ter solução. E aí é que está essa perspectiva da psicanálise, né? Esse olhar para a psicanálise que vai nos dar um outro olhar para ver e reinventar essa prática jurídica. E ela vai nos enriquecer muito. Na pior das hipóteses, ela vai enriquecer não só o nosso vocabulário, mas enriquecer a nossa compreensão disso. E é assim que eu trabalho no meu escritório de advocacia, e que eu chamo de clínica do direito, que é todos nós podemos ou deveríamos fazer do nosso escritório uma clínica do direito. Não precisa ser psicanalista, eu não sou psicanalista, eu estudei psicanálise, né, minha tese de mestrado, de doutorado, mestrado, foi com direito de psicanálise, e eu comecei a estudar desde sempre, desde 1983. E tem um movimento no Brasil que começou, nós tivemos o primeiro encontro em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná de Curitiba, em 1992, a maioria que não era nem nascido, e muitos psicanalistas, muitos juristas, tinham juristas muito bons, com ótimos livros publicados, se apaixonaram pela psicanálise, mas viraram psicanalistas. Eu não gostei, eu queria que as pessoas, eu adoro psicanálise, acho que eu gosto até mais de psicanálise que de direito, mas o desafio é trazer a psicanálise para dentro do direito. E a psicanálise é um sistema de pensamento, né? A partir da descoberta e da compreensão do sujeito inconsciente e da sexualidade como sendo da ordem do desejo. Então, o ideal é que vocês já são psicanalistas, que possam contribuir muito para o direito, mas se vocês quiserem estudar psicanálise, estudem, mas não deixem o direito, porque o que nós precisamos é da interdisciplinaridade, o que nós precisamos é fazer essa conexão, trazer o discurso psicanalítico, né, para o direito. A psicanálise como clínica, que a Gisele e a Cláudia, que são as duas psicanalistas aqui de plantão, que exercem, né, mas ambas têm essa entrada no direito, mas atuam profissionalmente como psicanalista. Eu não, eu sou advogado. Então, tem a psicanálise clínica e a psicanálise como discurso. O que nos interessa é entender um pouco desse discurso psicanalítico, que é a compreensão do sujeito do inconsciente, do sujeito de desejo, e que a sexualidade que permeia todas essas questões, e que o direito de família ele é permeado o tempo todo por esse viés moral, de uma moral sexual, né? E que é isso que dá o tom do direito de família, sempre deu e continua dando. Mas entender isso é que faz a diferença. Vou falar sobre adoção. Na verdade, eu vou fazer uma introdução para nós iniciarmos essa reflexão dessa questão que é tão séria, né?
o IBDFAN, desde o início, quando nós nos reunimos há 23 anos atrás, lá com uma equipe de cabeças pensantes que queriam mudar, melhorar o direito de família, desde aquela época nós já começamos a pensar assim no preconceito que há em todo o direito de família, não apenas na adoção. Claro, a adoção sempre foi permeada de preconceito. Mas e o direito de família? Então, esse é o objetivo do IBDFAN, tanto é que nós estamos aqui tentando desenvolver o projeto. Acho que a sala não foi ainda aberta para começar, né? Então, tá. Silvana? Acho que foi, Rodrigo. É porque eu recebi uma mensagem aqui da Maria José dizendo que não, que acho que abre depois que todo mundo entra. Doutor Rodrigo, já está disponível. Todo mundo já está te ouvindo. Já está ouvindo? Tá. Sim. Bom, porque eu tinha recebido. Ok. Bom, então, continuando. O IBDFAN foi fundado, né, há 22 anos atrás, com o objetivo de pensar todos esses institutos jurídicos que são carregados de preconceito, né? Nós já fizemos muita coisa em todos os sentidos, assim, mas se muito vale já feito, mais vale o que será. E hoje, neste momento e neste dia em especial, nós precisamos pensar sobre o preconceito e sobre as questões que rondam, né, e os fantasmas que tem sobre a adoção. Hoje, especialmente, por ser o dia da adoção, foi escolhido esse dia em razão disso, né? Mas o que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos, na verdade, eu estou muito mais interessado em ouvir as pessoas que estão trabalhando no dia a dia, né, da adoção, que tem muito a contribuir. A minha reflexão é muito mais de uma leitura, claro que psicanalítica, mas também política, né? Porque o problema da adoção é a falta de políticas públicas, né? E que, ao final, o sistema de adoção no Brasil ele é perverso com as crianças e adolescentes, né? Se nós pensarmos que tem mais de 40 mil crianças em abrigos, à espera de uma família que nunca chega, isso é muito cruel, né? Nós não deveríamos ter coragem de dormir à noite sabendo dessas milhares de crianças que estão nos abrigos. A adoção ela é um instituto milenário, né? E que ela é a grande prova, a maior prova de uma teoria psicanalítica, né? E de tudo que nós vimos pensando de que a família ela não é da ordem da natureza, mas da cultura. A antropologia, a psicanálise disseram isso, né? Que família na família as pessoas exercem funções e determinadas funções que vão sendo engendradas ali e vai, inclusive, para a formação e principalmente para a formação do sujeito, né? O Lacan tem uma frase que define muito bem família, e eu fiquei alguns anos no meu mestrado estudando isso, né, sobre, que está publicado com o livro Direito de Família, uma abordagem psicanalítica, onde e essa talvez seja a grande contribuição, uma das grandes contribuições da psicanálise para o direito, é que a família é uma estruturação psíquica onde cada membro ocupa um lugar, uma função. Note que o Lacan disse estruturação e não estrutura, é um pouco diferente. Então, essa estruturação, né? E ali nós entramos como no lugar de pai, de mãe, né? E esta é assim que se faz desde sempre. Naturalmente foi assim. Depois apenas a antropologia e a psicanálise começaram a teorizar, a nomear, a dar nomes para isso. Mas com isso e por isso nós podemos dizer que a adoção é a grande prova de que a família é da ordem da cultura.
Também sobre adoção, na verdade, todos os filhos e todos os pais são adotivos, né? Isto é, toda paternidade e maternidade, ela é adotiva. Isto é, se eu não adotar o meu filho, mesmo biológico, eu jamais serei pai. Bom, tudo isso é bonito, a gente já sabe, talvez todas as pessoas que estejam aqui já sabem disso, talvez eu esteja repetindo, chovendo no molhado, né? Mas o que nós precisamos desvendar, o mistério da adoção, que é o preconceito que recai sobre ela, que é desde sempre, né? Eu me lembro, eu tenho até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, quando tinha um filho adotado, aquilo era dado como um segredo, né? O filho adotivo era um segredo, sendo que hoje isso já foi uma evolução, né? Essa verdade biológica, ela é dita desde sempre. Isso já foi uma evolução. Agora, um outro preconceito que ainda povoa, né, o imaginário é que filho adotivo dá problema. Isso é um grande problema, porque, na verdade, todo filho dá problema. Quem tem filho sabe disso. Não tem quem tem filho que não dá problema. Se não dá problema, é porque o filho talvez não seja normal. O normal é ter problema. Isso é do humano, somos todos nós. Isso é até fácil de resolver. O que não está fácil de resolver é que esse sistema de adoção no Brasil, que tem, para fazer um processo de adoção, imagina, você tem uma média aí de 2 anos. Isso é impensável, né? Você fazer um processo de adoção com gastando tanto tempo. E por que isso? Também por causa de preconceito. Lá no ECA, quando diz que a família extensa é um conceito jurídico introduzido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é a família que vai além daquele núcleo mais restrito, pai, mãe e filho, né? Então entra os avós, os tios, os primos, né? E lá no ECA tem e aí é um problema, não é nem do ECA, é da interpretação do ECA, né? Onde as pessoas interpretam o ECA assim, a preferência da família extensa, mas esquecem de terminar a leitura ou de interpretar corretamente de que não é qualquer família extensa, é aquela que tem um vínculo de afeto com a pessoa. Só que a maioria dessas crianças, principalmente as recém-nascidas, as de tenra idade, as menores, elas não têm nenhum vínculo de afeto com essas pessoas, né? Mas o que é que reforça isso? Porque o que nós não podemos perder de vista, né, gente, é que direito é interpretação. E interpretação é subjetiva. E essa subjetividade ela vai variando de acordo com a constituição do sujeito, com o conteúdo moral, a formação moral, social que ele passou na vida, como é que ele se estruturou psiquicamente. É aí que nós vamos dividindo, né? Tem uns mais conservadores, menos conservadores. Então, nessa leitura, nessa interpretação da família extensa, uma ala que defende mais que a família que é contra a adoção, porque tem gente que é contra a adoção. Contra a adoção, assim, é preciso que se faça primeiro que se esgote, né? E aí é que mora o perigo, o problema, anos procurando a família extensa. E por quê? Tudo isso que eu estou falando, a maioria das pessoas que estão participando desse seminário são da área, já sabem disso, mas eu estou falando apenas para encadear um raciocínio, para nós chegarmos a uma questão jurídica e política, como nós vamos concluir. É que essas pessoas, juízes, promotores, né, interpretam isso desta forma com base em alguns dogmas religiosos no sentido de que, olha, a família é natural e que na verdade, desculpem aqueles que pensam o contrário, e o IBDFAN é um lugar onde cabem todas as ideias, todos os pensamentos. Mas
nesse aspecto, eu acho uma ignorância. Ignorância quer dizer um desconhecimento, né? Porque família não é da ordem da natureza, é da cultura. Esse é o ponto base, chave, para nós entendermos. Se é da cultura, qual é o problema de se ter uma adoção? Tem gente que é contra a adoção por esses dogmas. E quando o IBDFAN elaborou o Estatuto da Adoção, né, que deu um trabalho enorme, foi apresentado, esse projeto ainda existe, ele foi muito rechaçado e combatido por grande parte das pessoas. Eu mesmo fui achincalhado e quase apanhei em seminário aqui na UFMG, quando eu fui falar sobre isso, é que assistentes sociais, psicólogos, têm a visão de que nós que somos defensores da adoção, que nós queremos tirar a criança pobre para dar para a família rica, né? Começa por aí. Ou seja, mais um aspecto do preconceito. Então, esse é um outro problema, porque vai procurar continuar, porque na visão deles, eles têm que continuar procurando a família biológica. Bom, é assim que tem sido e é assim que vai continuar sendo, até que nós possamos fazer alguma coisa. Fazer o quê? Tem alguns aspectos pontuais que nós podemos fazer, que é, ok, podemos elaborar, tentar mudar a legislação, facilitar, agilizar o processo de adoção, esse é um aspecto, é uma questão que nós podemos fazer, né? Mas não só isso. Eu acho que há um movimento político que nós não podemos descansar enquanto a população não tiver conhecimento, a população, quando eu falo população, não só do Brasil, mas a população mundial, não souber que tem mais de 40 mil crianças nos abrigos à espera de uma família que nunca chega. Isso por si só já deveria bastar. Mas aí o preconceito com a adoção continua, porque nós temos, por exemplo, adoção, alguns tipos de adoção intuito personae, por exemplo. Né? Se eu tenho, né, se uma pessoa que eu conheço teve um filho com alguém que, ou seja o pai desconhecido, ou seja lá por quê, até mesmo incluindo o pai, quer dar aquele filho para adoção com uma condição de que seja apenas para mim. Então, não pode, porque tem um problema de furar a fila, né? Embora alguns tribunais já tenham flexibilizado isso. Mas eu estou pontuando isso, e não sou eu que, né, não vou arrematar, não vou esgotar toda a matéria. O objetivo com essa minha fala, que é muito mais política do que jurídica, é de denunciar o preconceito. E essa é a função do IBDFAN, falar do preconceito, porque o preconceito exclui pessoas do laço social. Né? Precisa estar muito próximo ali, 1988, a Constituição de 1988, que dizia que até ali os filhos havidos fora do casamento, eles existiam, mas não podiam existir, eles eram ilegítimos, eram ilegitimados, quer dizer, já deveríamos ter aprendido com a história do direito de família, né? E agora nós temos alguns pontos cegos no direito de família, e um deles é a adoção. Temos outros, algumas famílias ainda não são incluídas no laço social. E o direito, ele veicula o tempo todo uma questão moral, né, ele funciona também como um instrumento ideológico de inclusão e exclusão de pessoas no laço social. E as crianças, né, essas crianças, que é como se elas não existissem, óbvio, elas não fazem parte da engrenagem política, né, da cadeia de produção, elas não dão voto, né? Elas ficam lá, esquecidas no abrigo, que nem chama abrigo mais, casas de acolhimento. E essas palavras vêm mudando ao longo do tempo para tentar fazer uma readequação ou uma ressignificação disso. Né? Já evoluiu, já melhorou campanhas como as que o IBDFAN faz, e tantos grupos de apoio à adoção tem. Né? Mas nós temos muitas campanhas, muitas ações individuais, de muitos grupos individuais que vão fazendo lá no Amazonas, lá em Pernambuco, lá em vários locais. Nós precisamos reunir isso e vocês que nos assistem, por exemplo, se tiverem conhecimento de alguém que passou por um abrigo e que
espera, passou a vida inteira à espera de uma família que não chegou e ela teve que sair. Nos passe o contato que nós queremos entrevistar. Um dos nossos planos é entrevistar essas pessoas que passaram pelos abrigos, e eu particularmente tinha vontade de conversar com cada uma delas e dizer, mas o que aconteceu? Né? Por que isso? Assim, onde é que está? Por que você não teve uma família? Onde estava a sua família biológica? Né? Então, óbvio, né, gente, que a adoção, que não acontece no Brasil, ela tem outro nome. A maioria, grande parte das pessoas querem crianças novas. Então, será que não teríamos que fazer uma campanha para adotar crianças mais velhas, a chamada adoção tardia, que é um outro preconceito? Então, a nossa luta, como veio, é contra o preconceito, né? E então eu peço a todos que nos assistem que depois comuniquem conosco aqui, né, pelo IBDFAM, pode ser nos dando sugestões de como fazer, né, e de entrar nesse projeto Crianças Invisíveis, como nós podemos dar visibilidade a essas crianças, como é que nós podemos melhorar esse sistema de adoção no Brasil, juntar todas essas ações que tem, são ações individuais, né? Como é que nós podemos fazer para melhorar esse sistema no Brasil. Mas, para encerrar, porque a minha fala é só uma fala introdutória e política, né, nesse contexto, nesse caos, nesse perverso sistema de adoção no Brasil, porque hoje é um dia não de comemoração, mas de aclamação à adoção, e a adoção no Brasil ela ainda é caótica, ela é perversa com as crianças e adolescentes, né? Basta lembrar que tem essas mais de 40 mil crianças em abrigos, à espera de uma família que nunca chega. Estou repetindo, com o risco de ficar repetitivo, mas propositadamente, porque isso deveria abalar nossas mentes e corações e nos trazer uma inquietação, porque nós não podemos achar que isso é normal. Não é normal, gente, ter mais de 40 mil crianças. E o que nós podemos fazer? O que cada um de nós pode fazer por isso? Né? Isso é muito cruel. Então, isto é uma fratura social, e isso é responsabilidade de cada um. Óbvio que seria muito mais simples dizer o governo não tem política, não é esse, são os outros, nunca não tem uma política pública séria, né, para essas crianças. Ok, isso sempre foi assim, nós já sabemos, mas será que cada um de nós não pode colocar uma gotinha e uma contribuição nesse caótico sistema de adoção? E eu termino com uma parábola, não uma parábola, um caso que serve para ajudar, já que nós estamos nesse caos, né? Então, uma vez tinha uma floresta pegando fogo e algumas pessoas correndo do incêndio, e passou uma pomba com uma gota de água para apagar o incêndio. O que veio o elefante e falou, mas como você vai apagar o incêndio com essa gota de água, né, nessa floresta imensa, com esse fogaréu todo? Ela disse, olha, eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizesse a sua parte, se cada um levasse uma gota d'água, né, dos milhares de animais que estão aqui, a gente conseguiria apagar o incêndio. Então, é isso. Quem sabe nós não conseguimos, né, cada um pensando e nos juntando, né, juntar todas as gotas d'água, quem sabe a gente consegue fazer alguma transformação. Isso é uma responsabilidade social, muito mais do que social, uma responsabilidade ética de cada um de nós. Né? Eu, às vezes, acordo à noite lembrando dessas pessoas, eu não as conheço, né, individualmente, e se todas as pessoas forem em abrigos e as conhecessem, e talvez ficassem mais comovidas, mais tocadas por isso. Quem sabe os defensores públicos, os juízes, os promotores pudessem visitar abrigos e pudessem constatar que aquilo ali, né, a carência, que o que elas precisam de um afeto. E por melhor que o abrigo seja, tem bons abrigos, boas casas de acolhimento, elas jamais terão essa estrutura psíquica necessária para a formação do sujeito. Isso é muito cruel para as crianças. Então, é isso que, a partir desse caos, é que eu os convido a pensar sobre adoção.